Aleluia. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor novamente. Amém. Já faz um tempo, né? Que eu não prego aqui. Aleluia! Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Aleluia! Que por vezes Ele nos permite voltar onde a gente nunca deveria ter saído, amém? Glória a Deus! Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Esperar colocar no telão pra gente ler junto, amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: mensagem à igreja em Sardes. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que viu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Só até aí, amém? Amém, aleluia! Glória a Deus. Quem está acostumado. Amém. Meus irmãos, pode se assentar, né? Aleluia. Quando o apóstolo João ele está exilado na ilha de Patmos e, pasmem, ele foi parar lá por pregar o evangelho. Quando ele está lá exilado, sozinho, ele é arrebatado em espírito e vê Jesus glorificado. Imagina essa cena. João, ele vê o Cristo, aquele quem ele conhecia, mas agora de uma forma diferente. Seu corpo está glorificado. E os detalhes são lindos, porém também trazem um pouco de medo. Eu imagino que ele, sem conseguir olhar direito, ele descreve da forma que ele consegue. Ele começa dizendo: ele tem olho de fogo, cabelos brancos como a lã, a sua face brilha como o sol. Aleluia. A sua face brilha como o sol. Ah, meu irmão. Aleluia, Jesus. E ele continua. No seu peito tem um cinturão de ouro escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As suas vestes brancas, de linho branco, salpicadas de sangue. Os seus pés brilham como latão reluzente. E essa é a cena que João vê. Mas aquilo é tão forte que ele não se contém. A glória de Deus é tão grande que ele cai no chão como morto, aos pés de Jesus.
Mas então Jesus, com todo amor e carinho, chega até ele e fala: não temas. Levanta João. E por mais que ele estivesse temeroso, imagino eu, porque acabou de acontecer aquela cena, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Ele tinha caído como morto no chão. Então eu imagino que ver olhos de fogo, meu irmão, uma face brilhando como o sol, não é algo que não vai nos deixar tranquilo. Então eu imagino que ele começou a ficar um pouco aterrorizado, mas quando ele escuta não temas, ele pode nunca ter visto aqueles olhos de fogo, ele pode nunca ter visto aquelas vestes brancas salpicadas, aqueles pés reluzentes como latão, mas ele conhece aquela voz que diz não temas. João já tinha escutado aquela voz antes. João conhecia a voz do seu pastor. Aleluia. A ovelha conhece a voz do pastor. Então Jesus, ele levanta João e começa a falar com ele. E Jesus, ele tinha muitas coisas que ainda haveria de falar com João. Jesus, ele iria revelar a João coisas sobre os céus. Iria mostrar para ele visões que muitos ainda não tiveram, que ninguém ainda tinha detalhes. Jesus iria revelar a João. Jesus também iria revelar a João coisas sobre o Apocalipse, sobre os fins dos tempos, detalhadamente como iria acontecer. Jesus tinha muita coisa para falar com João, mas imagino ele chegando e falando: João, vem, eu tenho muita coisa para falar com você, mas eu tenho uma prioridade primeiro. Então ele fala: comece a escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia, meu irmão. Isso aqui parece algo simples. Jesus, ele é uma ordem aleatória, mas não é. Jesus, ele tem uma prioridade, e essa prioridade não é mostrar anjos no céu, não é mostrar querubins, não é mostrar o dragão, não é mostrar os 7 selos. Não, a prioridade de Jesus é cuidar da sua igreja. E ele começa assim, ele já começa escrevendo as suas igrejas. Ele quer instruir as suas igrejas, porque ele ama as suas igrejas. Então, Jesus, ele vai e começa a escrever e pede para João escrever carta às 7 igrejas. E ele começa com um padrão. E esse padrão, geralmente, as primeiras igrejas, que é a igreja de Éfeso, João, ele escreve de uma forma, Jesus, ele diz para João escrever, então João escreve uma carta endereçada a essa igreja, e Jesus sempre começa com um elogio. Jesus, ele elogia aquelas igrejas, ele fala que sabe sobre aquilo que elas estão passando, dá uma palavra de fortalecimento, depois vem uma repreensão, um alerta, assim como um pai quando vê um filho fazendo algo bom, mas sabe que ele ainda pode melhorar. Então ele chega e dá ele começa assim, ele primeiro elogia, certo? E depois Jesus vem com um conselho, com um advertimento. Então imagino eu que os irmãos dessa igreja de Sardes estavam esperando uma carta semelhante. Pensaram: nossa, então qual será o nosso elogio? O que será que Jesus viu em nós? O que será que Jesus vai começar falando e o que será esse pequeno advertimento no final? Só que antes de eu entrar no texto que a gente acabou de ler e falar um pouco sobre a igreja de Sardes, eu quero falar com você, eu quero caminhar um pouco com você na história da cidade de Sardes. É importante nós entendermos onde essa igreja estava situada. Eu imagino que aqui não seja a título de pesquisa de todo mundo pesquisar sobre Sardes, né? Eu imagino que você já tenha pesquisado um pouco sobre Berlim, um pouco sobre Barcelona, uma cidade que você quer conhecer, mas Sardes dificilmente você já pesquisou. Então, por isso eu vou te dar alguns detalhes sobre a igreja, sobre a cidade de Sardes. Amém? Bem, a cidade de Sardes, ela foi fundada 700 anos antes de Cristo. E ela era um centro comercial estratégico.
estratégico, ela se situava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Era ali que passavam principais estradas, então ela era conhecida também por ter uma lã diferenciada. Mas tinha um detalhe que era especial dessa cidade. Essa cidade era considerada uma fortaleza impenetrável. Ela se situava no alto de um monte e alguns estudiosos vão dizer que a cidade ela se fundia com as próprias rochas daquele monte. Ou seja, era muito bem fortificada. Eles escolheram muito bem um lugar para fortificar uma cidade. Talvez você, pensando nisso, para fazer uma analogia melhor e representar melhor, pense na cidadela de Namur. A gente vê bem fortificada no alto de um monte, certo? Tem rios ao redor para defender. Eles criaram aquela cidadela como um ponto de estratégia para defesa. Pois bem, eu andei pesquisando a altura da cidadela e a altura que era aquela cidade, e era o dobro, mais do que o dobro. Então imaginem, comece a imaginar, comece a entrar nessa história, a partir da cidadela, e você imagine algo mais grandioso ainda, mais seguro, mais impenetrável. Algo, quem vivia nessa cidade pensava, nós nunca seremos invadidos, ninguém nunca será doido de tentar vir contra nós. E eles tinham essa fama de impenetrável, uma fortaleza. Mas aquela cidade também carregava uma vergonha histórica. Justamente esse detalhe de estar nesse monte, de ser uma fortaleza, de pensarem que ninguém poderia os atacar, os invadir, ganhar deles, isso foi o ponto crucial para que eles fossem invadidos. A história vai dizer que Ciro invadiu a cidade enquanto eles dormiam. A confiança, o ego deles deixaram eles cegos e despreparados. A história vai dizer que eles já não vigiavam mais as torres. Não tinham vigia nas torres e quando tinha, eles dormiam porque pensavam, ninguém vai invadir. Essa confiança fez com que eles não vigiassem. Literalmente não vigiassem. Então, certo dia eles subiram por uma trilha nas montanhas e conseguiram invadir aquela cidade. E aquilo foi marcante porque aquela cidade, que antes era rica, que antes era considerada uma fortaleza impenetrável, nunca mais foi a mesma. E não era qualquer cidade. A história vai dizer que teve um rei lá, Creto, que quando ele reinava lá, um ditado que transpassou séculos naquela região, as pessoas tinham um ditado que falava assim, rico como Creto. Imagina hoje a gente falar assim, essa pessoa é rica igual Elon Musk. Era tipo isso, rico como Creto. Era algo que passou centenas de anos e as pessoas usavam esse ditado. Então, não era de se imaginar que era uma cidade pequena. E toda essa glória se tornou em vergonha histórica, porque eles não vigiaram. Então, vamos agora ao texto bíblico. No versículo 1, Jesus diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes, esta é a mensagem daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É interessante que Jesus, ele usa o contexto da cidade para advertir a igreja daquela cidade. E também Jesus, ele se refere a ele mesmo, ele coloca um nome, um adjetivo nele mesmo para se referir por um significado também, para tratar justamente do problema daquela cidade. Então ele escolhe se referir como aquele que tem os 7 espíritos. O que são esses 7 espíritos? Você pode me perguntar. São vários espíritos? Não existia um espírito? Então, 7 no livro de Apocalipse significa completude. Ou seja, os 7 espíritos representavam o Espírito Santo completo, agindo em sua maneira mais eficaz.
Então Jesus ele estava dizendo: eu sou o Espírito Santo, eu sou aquele que convence vocês do pecado, eu sou aquele que sustenta vocês, eu sou o Consolador, eu sou o Espírito Santo. Aleluia. Jesus também ele escolhe se referir àquela cidade, se apresentar àquela cidade como aquele que tem as 7 estrelas na mão. No capítulo 1 nós já vemos João falando que o que significava essas 7 estrelas. As 7 estrelas significavam os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, Jesus também estava querendo dizer que na mão dele estavam as 7 igrejas. Na mão dele estavam os 7 líderes daquelas igrejas. Em outras palavras, Jesus ele queria dizer: eu sou aquele que tem o Espírito que um dia tocou vocês. E eu sou o Espírito que vocês ainda precisam. E eu não perdi o controle dessa igreja. Aleluia. Glória. Sardes vivia de uma glória passada. Ela se colocava nesse papel de grande reconhecida na história. Mas tem um sentido de Jesus falar dessa cidade. Essa cidade teve um dia que ela já teve estrutura, ela tinha tudo. Eles pensavam estar bem, eles tinham estrutura, eles tinham história, talvez tinham um bom marketing, talvez tinham uma boa membresia, o número talvez estava legal. Então, para eles estavam tudo bem. E o problema da gente pensar que está tudo bem é que a gente se deixa levar por um comodismo que nos tira a vigilância. E aquela igreja tinha feito, assim como aquela cidade, assim como a história daquela cidade, a igreja também andava igual, andava acomodada, andava se agarrando a glórias do passado, andava se agarrando o que outrora Jesus fez, outrora Jesus salvou. Nós temos um nome, somos a igreja de Sardes. A igreja talvez que nunca vai ser atacada, nunca vai ser invadida. Então, aquela história estava se repetindo dentro da igreja. Trazendo um pouco para a nossa vida, a gente pode fazer uma relação com isso. Quantas vezes a gente não sente saudade daquilo que a gente já viveu? A gente não sente saudade de outrora, quando você pregava, você jejuava, você se converteu, você lembra de uma comunidade que era mais fervorosa, as pessoas eram atraídas, as pessoas se convertiam, e hoje você pode pensar: está tudo bem, a gente já chegou onde a gente queria chegar, está tudo tranquilo. Pois bem, essa era Sardes naquele momento. Mas então, na parte B do versículo 1, Jesus ele vem com um diagnóstico brutal. Ele diz assim: sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esse laudo não é um laudo de qualquer médico. Esse laudo não é um laudo de um médico generalista que você conhece, que você marca lá o seu médico de família. Não. Esse laudo também não é um laudo de um médico que talvez você já conheça, renomado, e você pense: nossa, é um bom médico. Esse com certeza vai reconhecer a minha doença. Esse laudo não era também um laudo feito por um médico que talvez estudou na escola de Harvard. Não, pelo contrário, esse laudo vinha do próprio Deus, daquele que mandou puritanos para criar aquela instituição chamada Harvard. Meu irmão, eu estou te falando que esse médico, esse doutor que deu esse diagnóstico é alguém que sonda além do corpo, é alguém que sonda além do físico, mas ele sonda algo espiritual. Foi esse médico que inspirou todos os outros médicos. Glória. Aleluia. Aleluia. E esse diagnóstico brutal, Jesus vai usar 2 palavras em grego que
tinha um significado muito forte por trás. Primeiro, ele usa ônoma, que significa nome. Ele diz assim, vocês têm nome, né? E isso significava o quê? Reputação pública, fama, o reconhecimento que ela tinha. Todo mundo conhece a igreja de Sardes. A cidade não está, ela não está localizada talvez num lugar onde não tem fachada, num lugar onde ninguém sabe que ali há uma igreja. Não, pelo contrário, eles têm uma fama, eles têm nome, são conhecidos na cidade. Quando alguém passa na rua, eles falam, aquele cara é da igreja de Sardes. Aquela pessoa que vai ali, ele vai todo domingo na igreja de Sardes. A igreja tinha nome. E o médico reconhece isso. Ele disse, vocês têm nome de quem está sadio. Mas depois Jesus ele vem com outra palavra em grego, necros, que significa mortos. Jesus ele diz, vocês têm nome, têm reputação, mas eu sei o que tem aí dentro. E por dentro vocês estão mortos. Necros não significa doente, fraco, alguém capengando, sabe? Em declínio, não. Significa morto, sem pulsação, um cadáver. Então, por incrível que pareça, como pode uma igreja que tem nome, que é conhecida, que teve talvez um crescimento exponencial, agora ser chamada por Jesus de morta? Pesado. As outras igrejas começaram recebendo um elogio. E Jesus logo de cara já fala, vocês têm nome, mas estão mortos. Esse diagnóstico, meu irmão. Esse diagnóstico, ele pode ser talvez um diagnóstico para nossas vidas aqui hoje. Talvez você já tenha andado há algum tempo sendo um cristão nominal. Ou talvez você já foi mais que isso. Talvez você de fato foi regenerado, Deus te deu uma nova vida, você já foi Sardes em seu princípio. Você já começou bem, você fez parte da estruturação da igreja, você ofertou, você esteve lá, quando haviam poucos, você esteve lá servindo, você participou também do backstage, você não esteve se preocupando apenas com o que está aqui em cima, mas também com o que está lá atrás. Você foi útil, você foi Sardes. Mas Deus conhece o seu interior. O médico dos médicos, ele sonda o seu interior. E talvez hoje ele pode estar te dizendo, você está morto. Você tem nome de cristão. As pessoas te reconhecem como cristão. Nós conhecemos agora a Viva Church, né? É a única igreja de brasileiros protestantes na Bélgica, em Namur. Sim, essa é a Viva Church. É a única igreja que tem a doutrina reformada e carismática aqui de Namur? Essa é a Viva Church. Talvez você já carregue isso no peito. Talvez você ainda é da turma antiga, tenha uma camisa com o nome da Viva Church. Talvez você esteve aqui no princípio. Talvez você já viu esse lugar cheio de pessoas que não estão aqui mais. Talvez você já pensou, já chegamos onde a gente poderia chegar. Afinal, a maioria dos brasileiros que eu conheço está aqui, é o meu círculo de amizade. Ou aqueles que não estão já vieram, né? Então já fiz meu papel. Pois bem, você é Sardes. Talvez Jesus hoje, o médico dos médicos, está dando o veredito. Você está morto. Mas o interessante é que o médico, depois dele dar o diagnóstico, ele vem com o tratamento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se um médico generalista, ele mesmo que te passe um remédio errado, aqui é difícil conseguir um antibiótico, eu sei, mesmo que ele fique ali te passando um monte de coisa para tu quebrar a cabeça, ele vai te passar um tratamento. Quem dirá então o médico dos médicos? Ele passa o tratamento, ele passa a senha.
Ele explica como que a igreja deveria fazer. Ele não se preocupa apenas em acusar, mas como a prioridade de Jesus é curar, é instruir, é exortar a sua igreja, ele já dá logo um laudo, mas também ele dá um tratamento. E esse tratamento de Jesus nós podemos ver no versículo 2 e no versículo 3. Primeiro, ele diz: acorde, sede vigilante. Esse foi o erro que fez com que aquela cidade nunca mais vivesse a glória que um dia ela já teve. Esse foi o erro que Jesus estava mostrando que aquela igreja estava também espelhando da sua cidade. E talvez esse seja o erro que nós também temos cometido. Talvez já não estamos mais vigilantes como antes. Talvez a gente esteja realmente num estado adormecido. Tá tudo bom, tá tudo da hora. Nós temos a nossa célula, nós temos os nossos cultos, eu conheço a galera, é até bom, somos familiares, né? Aqui todo mundo se conhece, é uma igreja espetacular. Mas Jesus, ele diz para Sardes e diz para você hoje: acorde, seja vigilante. A palavra de Deus nos adverte diversas vezes a sermos vigilantes. A palavra de Deus, ela vai dizer: vigiai e orai. E não é novamente uma coincidência, uma aleatoriedade Jesus dizer primeiramente vigiai e orai. Não, é por quê? Porque quem vigia, meu irmão, ora. Quem ora às vezes não vigia, a pessoa vem aqui, levanta a sua mão, entra aqui, o pastor fala: vamos começar a oração, você soberano Deus, eterno Pai, né? Pode fazer aqui um teatro talvez, pode pegar e falar apenas palavras jogadas ao ar, mas às vezes quem ora não vigia. Por isso Jesus diz: vigiai e orai, porque quem vigia sempre ora. Não quer dizer que a oração não é importante, não quer dizer que ser extravagante não é importante, não quer dizer que chegar aqui, levantar as suas mãos e dizer: Jesus, eu te amo, não é importante. O que Jesus quer dizer é que mais importante que isso é vigiai, porque quem vigia consequentemente vai orar. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo remédio que Jesus passa para essa igreja é: fortaleça o que restou. Talvez você escutou eu falando aqui, acorde, e você pense assim: não, eu não estou dormindo, eu estou no máximo cochilando. Dormindo não, dormindo a gente fala acorda para quem está dormindo, né? Mas eu não, eu tô de boa, eu venho para a igreja, tô legal, tô bacana, mas você sabe que você não está como antes. Você conhece como você já queimou por Jesus. Você conhece como você era no primeiro amor. Você sabe quando você ouviu a voz de Jesus pela primeira vez te chamando. Você sabe como Ele te constrangeu pelos seus pecados e te mostrou que você precisava dEle. Você sabe quando você orava mais, você lia a Bíblia mais, você estudava mais, você se entregava mais, você procurava sempre estar crescendo em conhecimento, crescendo em santidade. Você sabe onde foi o seu auge. E Jesus, ele diz: fortaleça o que restou. Jesus, ele sabe que ainda há algo aí. Talvez você não tenha orado como antes. Talvez você tenha lido a Bíblia 2 vezes por semana, ou talvez nem isso. Mas ainda há algo aí dentro. Restou algo dentro de você. De contrário, você não estaria aqui. Jesus tocou o seu coração para que você viesse aqui hoje. E hoje ele te diz: fortaleça aquilo que ainda resta. Se você está orando uma vez na semana, comece a orar 2, porque você vai começar a orar 3, vai começar a orar 4. Se você não tem vigiado como antes, mas mesmo assim ainda tem um temor do Espírito Santo, quando você vai errar, quando você vai pecar, você sente Ele falando, você escuta Ele falando no seu ouvido. Então, meu irmão, fortaleça esse espírito. Não deixe a chama se apagar. Fortaleça aquilo que ainda resta, porque ainda resta algo dentro de você que é
atraído, que te atrai ao Espírito Santo, a Deus. Aleluia. O terceiro remédio que o médico Jesus passa é dizendo: complete as suas obras. Sardes começou grandes obras naquela cidade. De contrário, eles não seriam conhecidos. De contrário, a igreja não estaria no estado de estamos bem, estamos tranquilos, né? Tá tudo bem. Só com o mesmo problema da sua cidade, a igreja também estava. Não, ninguém pode deter a gente, né? Ninguém vai destruir. Aquela igreja começou uma boa obra. Talvez você começou uma boa obra. Talvez você começou a caminhada bem, mas você não terminou. E meu irmão, mais importante do que começar para Jesus é terminar. Mais importante do que dar um estupim e falar: nossa, agora eu estou estudando demais, agora eu estou lendo a Bíblia demais, agora eu estou evangelizando demais, e você dá um pique, uma corrida de 100 metros, mas depois você se cansa e para. Mais importante do que isso é correr uma maratona com Jesus e chegar na linha final. Jesus hoje Ele te chama a voltar para essa corrida, Ele te chama a voltar essa maratona, Ele te chama a completar as suas obras. Se a gente trazer para o nosso contexto, meus irmãos, nós começamos algo aqui que nós nos orgulhamos muito. Quem se lembra, quem estava aqui desde o começo, se lembra da gente começando a célula numa casa. O pastor não morava aqui, vinha de trem. Depois Deus nos deu a graça da gente conseguir vir fazer os nossos cultos nessa sala. Louvamos ao Senhor, agradecemos o nome dEle, porque agora nós tínhamos uma sala. Nós não tínhamos som, mas nós tínhamos uma sala. De repente, nós tínhamos 2 caixinhas de som. Aleluia! A obra estava sendo feita. Nós estávamos felizes. Pessoas se convertiam em todo o culto. Pessoas voltavam para Cristo em todo o culto. Essa palavra não é só para Sardes. Essa palavra também é para a nossa igreja. Nós continuamos prosseguindo, chegava mais um, agora nós temos violão e um microfone, agora nós temos violão e 2 microfones, violão e pad, violão e um carrom que o Silva tocava. Nós estamos orgulhosos porque Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia! Deus tem olhado por nós. Aleluia! Até que chega um momento em que todos os instrumentos, todos os sons são liberados pela outra igreja para a gente usar gratuitamente. Aleluia! Glória a Deus! Toda essa estrutura, todos esses instrumentos, aquela bateria, esse teclado, meu irmão, só esses 2 aqui dá, no mínimo, só bateria e teclado dá de 8 mil a 10 mil euros. Olhe para a nossa comunidade. Nós tínhamos condições? Deus estava entre nós. Aleluia. Foi Ele quem fez por nós. E nós estávamos ardentes, em chamas. Deus tem feito. Onde será que vamos parar assim? Se com poucos meses Deus já fez isso, imagina com 1 ano. Se com 1 ano Deus já fez isso, imagina o que fará no 2º ano. Aleluia! Pois bem, meus irmãos, estamos chegando a 2 anos. Aleluia! Aleluia! Glória! E estamos aqui. Aleluia! Nós começamos uma obra, mas Deus nos convida a terminar essa obra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós chamamos os nossos amigos porque estávamos incendiados pelo Espírito Santo. Grande é o Senhor, aleluia! Chamávamos todos que a gente conhecia, aqueles de longas datas, aqueles que havíamos conhecido agora no trabalho. Nós queríamos que eles viessem ver o que Cristo estava fazendo.
chegou uma nova igreja aqui, Deus está nela e Ele tem feito através dela. Venham ver, venham ver. E a gente crescia. Mas a obra ainda não acabou, meus irmãos. Jesus nos convida hoje, assim como Ele convidou a Sardes, a completar a obra que Ele entregou em nossas mãos. Jesus, Ele pode ter dado o diagnóstico. Talvez a gente fique triste com esse diagnóstico, olhar e falar, temos nome, nós construímos uma história, saímos de uma célula numa casa, começamos bem, agora olha só, o nosso louvor é entonado, nós temos um entrosamento legal, o Jefferson canta maravilhosamente bem, estamos bem, o Luiz Felipe toca teclado, o Ricardo vem, toca baixo, nós já temos algumas células, está tudo bem, supimpa. Mas você sabe daquilo que Jesus prometeu para nós. Você sabe que ainda tem mais. Você sabe que isso foi apenas um tiro de 100 metros. Ainda há uma maratona de quilômetros a percorrer. Fortaleça-te, acorde, seja vigilante. Jesus nos chama hoje a terminar aquilo que nós começamos, aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus! Aleluia! O quarto remédio que esse médico passa é: lembre-se do Evangelho. Lembra-se daquilo que você tem recebido. Lembra-se de como você era quando você chegou aqui. Veja o que Deus já fez na sua vida. Veja o poder que o Evangelho teve para mudar a sua vida. Aí eu já era crente, não precisava de grandes mudanças. Será? Lembre-se do conhecimento teológico que você tinha. Lembre-se do conhecimento das Sagradas Escrituras que você tinha. Veja se é a mesma coisa. O Evangelho tem sido pregado, você tem sido instruído, você tem sido ensinado, fortalecido, estimulado a crescer, tem oportunidade para fazer. Lembre-se do poder do Evangelho. E lembre-se que esse poder, essa mudança não foi nos dada para nós ficarmos inertes, falando, está bem agora, estou legal, já sei mais, já posso mais, eu já faço mais, agora está tudo bem. Não, meus irmãos, o Evangelho é nos dado para que a gente possa passá-lo para frente. Nós aprendemos algo sobre Cristo para ensinarmos aos outros. Nós somos mudados por Cristo para contar o nosso testemunho para que outras pessoas sejam mudadas. Nós somos levantados por Deus para que nós possamos ajudar outras pessoas a se achegarem até Ele, para que nós possamos ajudar outras pessoas a serem levantadas por Ele também. Lembre-se do fundamento do Evangelho. Lembre-se de como você foi salvo e lembre-se do porquê você foi salvo. E por último, o último remédio, que eu imagino que é aquele mais forte que o médico passa, chama-se arrependa-se. Aleluia! Ei, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Santo Deus! A palavra aqui em grego significa metanoia. Não é uma mudança de direção pequena, não é um desvio daquele caminho que você estava seguindo. Não é recalcular um pouquinho a rota, eu vou mudar alguns graus aqui, né? Porque dizem, né? Se você pegar e mudar 2 graus num avião, se ele andar não sei quantos quilômetros, ele vai vir para não sei quantos quilômetros de distância totalmente diferente. A 2 graus, ele vai longe e vai mudando. Meu irmão, Deus te chama a uma metanoia. Ele não quer ver você mudar 2 graus e ir mudando pouquinho a pouquinho, a pouquinho a pouquinho. Não, Ele te chama a mudar agora. Metanoia, mudança de mente. Aquela mudança que gera uma mudança na alma, que gera uma mudança física, uma mudança verdadeira. Jesus te chama hoje, arrependa-se. Jesus, Ele é misericordioso, porque Ele poderia muito
muito bem te entregar aos seus próprios prazeres, mas hoje Ele te diz: arrependa-se, me arrepender, arrependa-se. Glória a Deus. Você pode me dizer: me arrepender do quê? Eu já te falei do que se arrepender. Se arrepender de não estar vigilante como era antes, sujeito a cair em tentações, sujeito a ser atacado pelo inimigo, sujeito a ser pego de surpresa enquanto você dorme. Eu já te disse sobre o que você deve se arrepender, sobre você estar inerte, sobre você não estar se fortalecendo, sobre você começar algo e não terminar aquilo que Cristo colocou em suas mãos. Você de repente pensa: não é Cristo mais, não deu certo, tá dando muito trabalho, Jesus. E você entregou. Você devolveu. Jesus, Ele entregou algo em suas mãos com um propósito. E você devolveu no meio da caminhada. Você olhou para aquilo de mais importante que Jesus colocou em sua vida, que é a oportunidade de ser usado por Ele para levar o Evangelho, para instruir pessoas, para levar as pessoas a conhecerem o Cristo. Você pegou essa oportunidade e falou: Jesus, não consigo mais, eu devolvo. Sabe o dom que o Senhor me deu? Eu vou deixar ele de cantinho por enquanto. Ainda há tempo. Jesus te chama hoje a se arrepender. Aleluia. Se essa palavra toca o seu coração, reaja. Fala: Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu quero mais. Eu não quero me contentar com aquilo que eu tenho vivido. Eu quero mais, Jesus. Jesus, Ele dá uma advertência medicinal. Logo após, olha para você ver como Jesus Ele trata. Ele pega cada conceito de cada cidade, cada detalhe da cidade, para mostrar a fraqueza da igreja daquela cidade. Era como se Jesus, esses detalhes são o bisturi para a cirurgia daquele cirurgião. Então Jesus começa essa cirurgia, ele começa a falar, ele começa a fazer o diagnóstico, ele dá o laudo, ele passa as instruções, mas por final, depois de passar os 5 remédios, ele fala assim: mas agora eu tenho um advertissement, eu tenho que te advertir de uma coisa. Sabe quando ele te passa e fala assim: olha, mas se você tomar mais do que a dose, não vai dar certo. Se você começar a tomar, que eu estou falando para tomar de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, e você não ouvir, não vai dar resultado. Jesus, Ele se preocupa também, porque sabe que a gente é teimoso. E Ele dá um advertimento. Ele diz assim: lembre-se do que você viu e no que acreditou no princípio. Agarre-se com firmeza, arrependa-se. Se não se despertar, aqui está o advertimento. Se não se despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Até aqui, por mais dura que seja a palavra, ela é uma palavra que ainda nos leva à redenção. É uma palavra que ainda nos leva, talvez, a ficar um pouco indecisos. Fala: eu estou até dormindo mesmo mais, né? Não estou fazendo mais como antes, mas ainda vamos levando. Mas a advertência final, se você não aceitar esses remédios, é um juízo disciplinar. Jesus está dizendo: eu virei inesperadamente como um ladrão. Assim como aquela cidade caiu, Jesus está dizendo: vigia, acorda, lembre-se do evangelho que eu mostrei, que eu dei para vocês. Porque se vocês não vigiarem, eu virei como um ladrão. As coisas de Deus são sérias. Aleluia. O Evangelho de Cristo, ele é sério. Ele não é nos entregado para a gente viver como a gente quer. Talvez eu falei como se você pudesse escolher agora em há pouco: Jesus, eu devolvo aquilo que você me deu. Mas deixa eu te falar, escolhido não tem escolha.
Se Ele te escolheu para uma obra, meu irmão, você só vai rodar e vai cair no mesmo lugar. Então, quando eu falo aqui para você hoje, arrependa-se, volte, meu irmão, eu estou te dizendo, volte agora ou pague para ver e volte depois. Talvez você volte sem os dentes, talvez você volte um pouco engessado, meio troncho, desobedeceu, mas você vai voltar. Jesus, Ele zela por você. Ele não trouxe você aqui por acaso para ouvir esse jovem falando palavras, lendo uma carta lá de Apocalipse, né? É bom mesmo ler os evangelhos, Jesus, paz e amor, redenção. Mas Jesus hoje, Ele te adverte também ao juízo de não escutar os remédios que Ele está te passando. As consequências virão. E por que Jesus é tão duro? Você pode se perguntar, por que Jesus é tão duro? Porque Ele zela por aqueles que Ele ama. Jesus, Ele usa de uma maneira diferente. Primeiro, as outras cartas até então, Jesus vem elogiando, vem falando coisas boas sobre aquelas igrejas. E depois Ele faz um advertimento. Mas agora, Ele não vem com um advertimento qualquer. Ele vem dizendo logo, está morto. É falso. Tem nome, mas eu conheço o interior. Ele vem logo de cara. Ele não dá ele não fala nada de bom. Ele não faz nenhum elogio, não. Ele vem logo cortando, falando, vocês acham que estão bem, mas eu conheço o interior de vocês e vocês estão mortos. Vocês estão mortos. E por que Jesus faz isso? Por que Ele é tão duro? Por que Ele bate em todo mundo logo de cara? Porque provavelmente não, certamente, porque Jesus diz certamente, a maioria daquelas pessoas estavam nesse estado. Então todos precisavam ouvir. Mas haviam alguns que talvez estavam permanecendo. Haviam alguns que talvez estavam ainda queimando por Jesus, batalhando, mesmo vendo todo mundo desanimando, mesmo vendo um dormindo aqui, olha, aquele não estava dormindo ontem, mas hoje começou a dormir. Olha, esse subia na torre de vigia, vinha vigiar comigo, hoje ele não veio mais. Ele está cansado de olhar para aquele mato, para aquela floresta e não ver ninguém atacando. Ele está cansado de olhar para baixo da torre e falar, essa muralha é muito grande, ninguém vai subir aqui. E então ele decide um dia não aparecer. Você sabe do que eu estou falando. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que um dia já esteve vigilante ao seu lado? Você conhece? Essa pessoa já esteve aqui. Mas um dia, de repente, ela falou, não vale a pena, nem é tão ruim assim. Olha o que o mundo tem a oferecer. Eu vou ficar aí vigiando, passando noite em claro, me preocupando com aquilo que é incerto. Afinal, nunca atacaram antes. Foi corrompido pelaquela cidade. E hoje não está mais vigiando com você. Mas você permaneceu. Aleluia. Jesus te sustentou até agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda diz que há um remanescente fiel. Poucos, mas existem aqueles que ainda permanecem. Existem aqueles, e ele diz assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram em suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Uns poucos. Talvez você fique feliz por estar aqui, certo? E deve. Cristo te sustentou. Mas se o diagnóstico do médico, que olha para a obra no geral e fala, vocês estão mortos, se isso não te constranger, se a sua alma não chorar por aqueles que não estão aqui, se a sua alma se satisfazer apenas com a sua própria salvação, você também está morto. Aleluia. Foi Jesus que te sustentou, meu irmão. Há um remanescente fiel, mas ele não está aqui pelas próprias mãos.
pelos próprios atos, Jesus tem te sustentado. E você sabe disso. Você sabe o quão perverso você é. Você sabe dos seus problemas, dos seus pecados, mas Cristo é misericordioso e te sustenta. Ele é misericordioso e me sustenta. Eu não merecia estar aqui. Eu não poderia estar aqui, mas Jesus me fez permanecer. Talvez você olhe hoje e fale, somos poucos. Mas Jesus olhou para aqueles poucos e não os desprezou. Aleluia. Jesus olhou para aqueles poucos e disse, vocês não se contaminaram. Vocês não se deixaram levar pela maioria. Vocês permaneceram. Aleluia. Esse sentimento, ele é um sentimento comum a nós cristãos, meus irmãos. Nós vemos isso, por exemplo, com o profeta Elias. Imagino que todos aqui conhecem a história do profeta Elias. O profeta Elias fez fogo cair do céu. O cara falou assim, sobre minha palavra não vai chover. E não choveu. Olha o poder que Deus deu a esse homem. Mas teve um momento em que ele se escondeu numa caverna e falou, eu estou sozinho. Acabou mesmo, eu vou me matar porque não tem mais ninguém, eu sou o único, muitos começaram comigo, pararam, eu sou o único que permaneci até agora. Mas Jesus, ele pega e fala para ele, você não está sozinho, ainda existem 7.000 que permanecem. E hoje eu te digo, talvez você esteja desanimado. Talvez você tenha olhado para o lado e, como eu disse, você tem visto pessoas deixando de vigiar, pessoas deixando de frequentar, pessoas deixando de ir à célula, pessoas se deixando levar pelo mundo, pela cidade que estão, pelo país que estão, a cultura que a gente é mesmo ateu. Pessoas estão deixando se levar. Aqui qual é a cultura do imigrante brasileiro? Não, eu venho, eu trabalho de noite, eu ganho por hora, eu tenho que fazer dinheiro, mandar para o Brasil, eu tenho que provar. Eu vim para cá por um motivo. E eu não vou decepcionar a mim mesmo, os meus familiares, não vou me decepcionar para continuar vigiando. O salário parece não ser remunerado, certo? Mas se você deixa de vigiar, o dinheiro que você ganha, aquilo que você ganha, no horário que você deveria estar vigiando, não provém de Deus. Jesus, ele te chama novamente a vigiar. Jesus, ele diz que ainda existem remanescentes e nós somos gratos por isso. Somos gratos porque Jesus, ele hoje dá uma palavra de encorajamento. Ele faz uma promessa a esses que não se contaminaram. E essa promessa, ela se consiste em 3 coisas. Jesus, ele diz assim no verso 5, o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aleluia. Jesus promete vestes brancas. Aleluia. Vestes brancas, símbolo de vitória, pureza, aceitação plena. Meu irmão, Jesus, ele está te dizendo que um dia você também será glorificado. Você não padecerá mais das tentações desse mundo. Permaneça fiel. Somos poucos, mas permanecemos fiéis. Permaneça fiel, não se deixe te desanimar por aqueles que não frequentam mais, por aqueles que não vêm mais, mas pelo contrário, permaneça fiel, acorde, sede vigilante. Eu já vigio de noite, comece a vigiar de dia. Eu já vigio 2 vezes por semana, comece a vigiar 3 vezes, 4 vezes, até que a sua vida seja uma vida de torre de vigia, porque o inimigo não brinca. Ele está esperando não você abrir a porta da cidade, você mostrar um sinal grande e falar, olha só, caiu toda uma parede, estamos vulneráveis. Não.
Ciro precisou apenas de um caminho em meio às montanhas. Um trilheiro em meio às montanhas. O inimigo também só precisa de um trilheiro na sua vida para entrar e fazer um estrago que talvez, assim como aquela cidade, você nunca mais se recuperará. Então vigie, sede vigilante, porque se você permanecer assim, a promessa é vestes brancas, estaremos com Ele, glorificaremos com Ele. A palavra também diz, Jesus também promete que nós não teremos o nosso nome tirado do livro da vida. Ou seja, Ele nos sustentará até o dia em que estaremos com Ele. Sabe, hoje o pastor fez uma pergunta muito interessante lá em Bruxelas e eu quero repetir ela aqui hoje. Se você morresse hoje, se Jesus voltasse ou se você morresse hoje, quem aqui tem certeza da salvação? Levante a mão. Glória a Deus. Pois bem, lá em Bruxelas foi mais crítica a situação, pastor. Poucos levantaram as mãos. Isso é um problema? Porque, primeiramente, se você levantou a mão e a primeira coisa que você pensou foi naquilo que você tem feito, nossa, eu tenho sido santo mesmo, né? Nossa, eu tenho orado, eu tenho vigiado, nossa, mas eu escuto até os Spotifys do pastor, eu venho falar com ele, nossa, eu tenho vigiado, eu não perco uma célula, culto de domingo, estou ali desde o começo até o final, eu faço parte até da escala. Se Jesus voltasse, eu seria salvo. Se esse for o pensamento que você teve, talvez você esteja mal das pernas. Porque a nossa salvação está nas mãos de Deus. Nada que você faça pode comprar a sua salvação. Aleluia. Não, eu estou te dizendo que se você orar muito, que se você jejuar muito, que se você ser usado por Deus para realizar milagres, mesmo assim não é isso que vai pagar a sua salvação. A salvação é dom de Deus, ela é de graça. É perdão imerecido. É uma misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E se você não levantou a mão porque você fez também um raio-x olhando para você e pensando, talvez se ele perguntasse semana passada eu levantava, mas essa semana eu fui cruel, viu? Nossa, a perversidade tomou meu coração, eu realmente pequei contra o meu irmão. Nossa, eu pensei até em atropelá-lo. Eu vi passar alguém no trânsito, eu xinguei de tudo quanto é nome. Nossa, eu fiz coisa pior. Pequei, errei mesmo, então essa semana acho que eu tive o nome riscado. Se esse é o seu pensamento também, eu estou aqui para te mostrar qual é o verdadeiro pensamento. Assim como aqueles que levantaram as mãos devem pensar que são salvos porque creem que Cristo salvou, você também tem que deixar de olhar para si e começar a olhar para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A certeza da sua salvação não está em você. Aleluia. A certeza da sua salvação está em Cristo. Afinal, foi Ele quem te salvou. Se você não crê que você seria salvo, então você não crê naquilo que Ele te disse. Então você não crê que Ele te salvou. Porque, meu irmão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então ninguém aqui é justo, mas quando Cristo entra em nossas vidas, aqui você pode ver Ele falando, vocês são dignos. Então eu me tornei digno porque eu fiz. Não. Você se tornou digno porque Ele te fez digno. Porque Ele tomou sobre si todo o pecado. Ele tomou sobre si as suas transgressões, as suas iniquidades, e passou a dignidade que Ele tinha para o seu nome. Quando Deus olha para nós hoje,
Ele nos vê como dignos da salvação, não por mérito nosso, mas por mérito daquele que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará para nos buscar. Tenha certeza da sua salvação. Ele quem te salvou, é Ele quem te sustenta. Creia que Ele te sustentará até no último dia da sua vida, ou até no dia em que Ele virá nos buscar. É Cristo quem nos sustenta. Terceira promessa que nós vemos aqui é que Jesus diz que confessará o nosso nome diante de Deus. Aquela igreja, ela estava preocupada com o título que ela tinha naquela cidade. Ela tinha se apegado naquele título. Ela tinha se apegado a glórias do passado, assim como aquela cidade. Talvez você tenha se apegado ao seu título de cristão. Talvez para você, não. Todo mundo no trabalho me conhece como cristão. Talvez você está se preocupando com a sua reputação, com a reputação do seu negócio, da sua empresa, a reputação da minha família. Nossa, eu não posso ser mal visto, certo? Aquela igreja também queria um nome conhecido aqui na terra. E ela se contentou com tão pouco. Se contentou com ser conhecido aqui na terra. Mas Jesus olha para aqueles remanescentes fiéis, aqueles poucos, e Ele diz assim: vocês não quiseram reconhecimento aqui, então vocês serão reconhecidos diante de meu Pai. Não queira o reconhecimento desse mundo, meu irmão. Não queira aquilo que esse mundo tem para te oferecer. Não queira os aplausos dos ímpios. Não queira aquilo que consome o seu tempo e te tira do foco principal. Seja como esses remanescentes fiéis e creia que a maior vitória, a maior conquista, o maior reconhecimento vem daquele que nos salvou. Eu quero estar naquele dia. Eu quero ver o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Eu quero ver os olhos de chama. Eu quero ver o corpo dele. Eu quero ver as suas vestes brancas de linho. Eu quero vê-lo, meus irmãos. E eu creio que Ele me sustentará até naquele dia. Eu creio que Ele dirá o meu nome. Não porque eu sou digno, mas porque Ele me fez digno. Aleluia. Santo Deus. E por último, no verso 6, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Interessante, né? A carta, ela é individual para cada igreja. São 7 cartas, cada uma para cada igreja. Mas o interessante é que ele pega e conclui dizendo às igrejas. Essa é uma advertência universal. Quando Jesus olhava para Sardes, Ele olhava também para nós. Quando o Pai olhava para a prioridade de todas as coisas, Ele olhava também para nós. Ele pensava: nossa, João, eu vou te revelar muitas coisas ainda. Você dirá muitas revelações que muitos duvidarão. Muitos dirão, farão certas interpretações errôneas, irão falar: isso não é possível. Irão falar: nossa, mas não, veja bem a data aqui. Talvez ele já até voltou, ou ele não vai voltar mais. Muitos vão olhar e vão falar: isso aí é loucura. Como é que pode existir um dragão? Revelações que eu vou trazer só para você, João. Mas agora a minha prioridade é fazer com que Sardes volte aonde ela errou.
Jesus está olhando para nós hoje e dizendo: nós poderíamos estar vivendo tantas coisas, nós poderíamos estar preocupados com revelações, nossa, com poder, com nossa majestade, eu quero ver o extraordinário e tal. Mas hoje Jesus te chama também a se preocupar com o principal: a obediência e a saúde da igreja. Aleluia. A saúde da sua alma. Glória a Deus. Somos nós quem constituímos a igreja. A igreja não é esse templo. A igreja é eu e você. Então, quando eu digo aqui a igreja, eu estou falando de mim e de você, de cada indivíduo. Eu não sei qual é o seu estado aqui hoje. Eu não sei se você está morto. Eu não sei se você de repente olhou para si e falou: não, estou bem, essa palavra não falou muito comigo, eu acho que foi para fulano ali, ó. Ah, eu tenho feito bastante, né? Então assim, eu tô até queimando. Por acaso, esse é o meu primeiro amor. Ele tá falando aí, ó, do primeiro amor dos outros, mas eu tô no meu primeiro amor, então, ó, tô queimando. Não é para mim, não. Sabe, certa vez, um grande evangelista, G.P. Smith, ele recebeu uma questão de um jovem que falou assim para ele, veio com todo entusiasmo, olhou para ele e falou: o que eu posso fazer para ser reavivado? Ele olhou para ele e falou assim: você tem um lugar que você pode orar? Aí ele falou: tenho um lugar que eu posso orar. Sozinho? Sozinho não, eu tenho um lugar que eu posso orar sozinho. Ele: então você vai fazer o seguinte, você vai ir para esse lugar, você vai pegar um giz, você vai parar nesse lugar, você vai se ajoelhar, você vai fazer um círculo em torno de você e você não vai sair de lá enquanto todos que estiverem dentro daquele círculo não sejam reavivados. Às vezes nós estamos olhando demais para os outros. Às vezes, quando nós escutamos uma palavra como essa, a gente pensa assim: realmente o irmão tal tá difícil. Realmente o fulano deixou de vir mesmo. É uma pena. Realmente eu até tenho que fazer alguma coisa, mas olha só, eu tô mais quente que ele aqui. Então, né, olhando pela base, estou bem. Olhando pelo nível, eu estou legal. Mas hoje Jesus te chama para um reavivamento pessoal. Aleluia. Se você quer ver essa igreja crescendo novamente, se você quer começar esse terceiro ano de Aviva Church Namur de forma diferente, se você quer concluir aquilo que Jesus colocou em nossas mãos, não olhe para o lado, não olhe para frente. Pelo contrário, olhe para si mesmo. Veja aquilo que você tem feito, entre nesse círculo individual e comece a clamar por ele. Receba os remédios, os medicamentos, as prescrições que o médico Jesus te deu hoje. Não se deixe desviar, não se deixe distrair por aquilo que você tem visto, por aqueles que já não estão mais, mas continue. E a última pergunta que eu tenho para fazer, para ainda te cutucar mais uma vez, e assim eu concluo: você tem tido nome ou você tem vida? Você tem nome e vida, só nome? Aquela igreja, ela tinha nome. E talvez seja o nosso caso. Nós temos um nome. Nós somos cristãos. Mas hoje Jesus te chama a ter vida. A ter vida novamente. Ele pode ressuscitar, meus irmãos. Ele tem poder para te reavivar. Glória a Deus. É o Espírito que convence, é o Espírito que disse aquelas igrejas e diz para essa igreja. Por que Jesus usa isso? Porque Ele quer dizer: o Espírito tem poder de solucionar, o Espírito tem poder de curar aquilo que está ferido, o Espírito tem poder de fazer aquilo que vocês deixaram de fazer, de ajudar vocês a voltar para o caminho, a recalcular a rota, a continuar a boa obra. Aleluia. E Ele também diz: as lideranças estão em minhas mãos. Aleluia.
Jesus dá a chave para as duas coisas. Uma liderança que se deixa guiar pelo Espírito, que não desanima, que continua caminhando, mesmo vendo pessoas ficando para trás, mesmo tentando, pessoas desistindo, vigias dormindo, vigias que antes estavam, nossa, eu peguei um cargo, fulano me colocou, nossa, o pastor me colocou nessa torre aqui, falou, você está responsável dessa torre. Antes você se orgulhava, e hoje o pastor vai te perguntar da torre, e você fala, pastor, já faz um tempo que eu não vou lá. Pastor, eu vou devolver a torre, tá bem? Eu já não quero mais, não tem muita coisa, não é muito legal, vou devolver a torre, tá bom? Jesus hoje, Ele te dá a oportunidade de pegar a torre de volta. Jesus, Ele te dá a oportunidade de subir novamente, de ser vigilante. Jesus, Ele quer você novamente, assim como antes. Aleluia. Ele te convida a não apenas ter nome de cristão, mas ter uma vida de cristão. Aleluia. Tenha uma vida de cristão. Não seja apenas conhecido porque não, eu vou no culto aos domingos, não, eu sou cristão. O que define um cristão? Eu sou cristão. O que define um cristão é se a vida ou se a morte. Se da sua boca sai vida ou sai morte. Se as suas atitudes geram vida ou geram morte. Se aquilo que você tem buscado tem gerado vida em você e nas outras pessoas ou tem gerado morte. É isso que define um cristão. Esse é o nosso propósito. Eu quero que todos se coloquem de pé agora. Aleluia.